Vamos começar agora outro momento da resolução dos nossos exercícios. Vamos resolver questões agora sobre os descritores. Para essa terceira questão, nós escolhemos o descritor 6, que está simbolizado ali na parte superior como D6. E esse descritor, ele pede para localizar informações explícitas em um texto. Aqui está o texto que nós vamos ler, a partir dele nós vamos resolver a terceira questão. As células são a unidade da vida. Todos os organismos vivos são formados por elas. Ela é formada por organelas. As organelas exercem função primordial no desenvolvimento e desempenho celular. Estas são formadas por átomos. Átomo é o nome dado ao formador da matéria. E matéria é tudo aquilo que ocupa um espaço e possui massa. Esse nome foi proposto pelos filósofos gregos Demócrito e Leucipto. Elementos químicos, moléculas e substâncias e matéria orgânica ou inorgânicos são formados por átomos. Então, a gente percebe aqui que tudo é formado a partir do átomo. E o átomo forma a organela e a organela formam as células. A terceira questão, pessoal, qualquer dúvida, vocês dão uma voltada lá no texto, mas ela diz o seguinte: analise as alternativas e marque aquela que indica corretamente o nome dado às unidades básicas da matéria. Então, o que foi que a gente viu lá no texto que tem a informação de ser a unidade básica da matéria? Então, a letra A diz que é átomo. Será que é o átomo? O que é o átomo? A B diz que é organela. A C, ela afirma que é célula. A D afirma que são populações. E a E afirma que são tecidos. Pessoal, pensem um pouquinho aí. Qual é a unidade básica da matéria? Nós percebemos que as células, elas são formadas por organela. E quem é que vem, que antecede as organelas na sequência? Pensem um pouco. Acredito que todos acertaram. Então, pessoal, quem marcou, quem pensou que era o átomo, acertou, conseguiu completar ou entender a informação que o descritor 6 nos pede. Então, é o átomo. O átomo, ele é a unidade básica da matéria. A célula, por sua vez, é a unidade básica da vida. Todos os organismos que têm vida, ou tudo que tem vida, ele é formado a partir de células, certo? Então, a organela, ela forma a célula e população vem lá pela frente. E depois tecido, ele vem ser formado por várias células ou tipo de células especializadas, certo? Então, quem marcou átomo acertou. Para a próxima questão, nós escolhemos o descritor 10, certo? Que ele nos diz o seguinte: ele pede para distinguir um fato de uma opinião. A gente ouve, assim, muitos relatos que às vezes a gente fica em dúvida se é fato ou se é opinião. Vamos ver agora se a gente consegue resolver uma questão com esse descritor. Sei que parece cansativo, pessoal, mas eu trouxe outro texto. Vamos ler com atenção para ver se a gente consegue distinguir se é um fato ou se é uma opinião, certo? Diz o seguinte: a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou em 30 de janeiro de 2020 que o surto da doença causada pelo novo coronavírus, o Covid-19, constitui emergência de saúde pública e de importância internacional. O mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. Agora que já lemos o texto, vem a questão 4.
Em relação ao texto, podemos perceber que se trata de um ou de uma opinião de populares. Será que foram populares que expressaram todas aquelas informações que classificaram como uma pandemia? Não, nenhuma população tem essa prioridade. Então, a gente passa para a letra B. Fato que ocorreu em um país. Gente, lembra quando a gente viu classificação do que é epidemia, pandemia e endemia? Então, a gente já percebe de cara que não pode ser considerada uma pandemia se ela ocorre apenas em um país. Então, não é essa a informação que a gente está esperando. Opinião de órgãos competentes. Nós vimos que foi a OMS que divulgou aquele relato. Mas será que a OMS se baseou em alguma coisa ou ela expressou apenas a opinião dela? E a letra D diz que é um fato que relata um acontecimento em grande escala. Certo? Então, qual é a alternativa? Pensem um pouquinho. Então, se você marcou a letra D, você acertou, porque não é uma opinião. A OMS é um órgão competente, ela não pode trabalhar com opiniões. Ela só trabalha com fatos e esse relata um acontecimento em grande escala. É por isso que também é classificada como pandemia, para que seja em grande escala.